Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, eu não poderia deixar de trazer esse conteúdo aqui, esse vídeo aqui, porque é muito importante. E eu sei que muita gente tem essa dúvida, tá? Muita gente traz consigo essa preocupação. E eu acho que é um tema até então que não é falado por ninguém, tá? Sendo bem sincero, é um tema que até hoje eu não ouvi ninguém falando sobre, que no caso é o uso de medicamentos por médiums. Será que o uso de medicamentos por médiums, né, tratamento médico, né, pode influenciar ou pode atrapalhar a mediunidade ou a incorporação? Até quem faz a pergunta é a Emily, né? Ela coloca: será que remédio psiquiátrico, tá, interfere na mediunidade? Será? Né? Vamos tentar explicar isso aqui para vocês, vamos tentar abranger o máximo sobre esse tema, sobre esse assunto aqui, para poder esclarecer essa dúvida, né? E sim, pessoal, é claro que, né, o uso de determinados medicamentos pode sim interferir tanto na mediunidade como também no desenvolvimento mediúnico. Então, antes de mais nada, eu tenho sim que dizer para vocês que pode sim interferir, sim, pode até mesmo atrapalhar, pode sim causar, enfim, pode acontecer muita coisa assim devido ao uso de medicamentos. Tá? Primeiramente, é claro, vamos falar sobre tratamento médico, tá? Por que eu estou falando, por que eu vou colocar separadamente isso? Tratamento médico e uso de medicações, tá? Por quê? Porque o tratamento médico, pessoal, ele pode envolver muitas coisas, tá? Não somente o uso de medicamentos, tá? Mas pode envolver, vamos dar um exemplo aqui, né? Só pra gente compreender, uma pessoa que tem câncer, tá? Essa pessoa, ela vai fazer radioterapia, quimioterapia, né? Então são tratamentos. Aquelas pessoas que passam também pela famosa hemodiálise, né? Que são pessoas que têm hepatite, se eu não me engano, diabetes também, dependendo ali da situação. Então elas vão fazer esse tratamento, né? E é claro também que existem tratamentos médicos aonde também há o uso, vamos dizer que exagerado, por assim dizer, de medicamentos, né? E depois vamos citar o outro lado, que é o uso descontrolado de medicamentos, tá? Como por exemplo, vamos dar só um exemplo básico aqui para vocês. É uma pessoa que não dorme direito, né? Ou ela tem insônia e ela faz o uso de calmantes constantemente, mas fora de um tratamento, né? Aquela pessoa que às vezes sempre toma na dor, toma um Dorflex ali, né? Ou seja, fora de um tratamento, o uso de medicamento fora de um tratamento, né? E tratamentos médicos. Primeiramente vamos falar sobre tratamentos médicos. Primeira coisa, pessoal, vamos compreender isso aqui. Nunca, em hipótese nenhuma, deixe a sua saúde de lado. Pelo amor de Deus, pelo amor dos orixás. Gente, o espiritual, ele não caminha sem o físico, tá bom? Então, se você tem essa necessidade, se você passa por um tratamento médico, nunca deixe esse tratamento médico de lado por conta de um terreiro, por conta de uma ritualística. Nunca faça isso, gente, pelo amor de Deus. Mesmo que se você entrar em um terreiro e o pai de santo falar que é para você parar determinado tratamento médico, gente, sai fora deste terreiro. Isso pode prejudicar muito a sua saúde, tá? Já sim existiu casos, tá? Casos, tá? Aonde o médium, tá? Isso aqui foi algo que aconteceu há algum tempo atrás. Eu vou explicar para vocês o que ocorreu, só para vocês compreenderem. Dentro de um ilê de candomblé, existe o famoso roncó. O roncó, para quem não sabe, é um quartinho, tá? É um espaço reservado aonde o médium iniciado, tá, ou o médium que está se iniciando, ele fica guardado naquele roncó. Guardado, ele fica um determinado período nesse espaço, tá? E durante esse período ele será alimentado com comidas e alimentos específicos daquela determinada ritualística, tá? E os dias que ele vai ficar ali dentro é imposto pelo seu orixá através do jogo de búzios, tá bom? Então, resumindo, seria isso.
E esse médium, ele tinha um tratamento, né? Ele passava por um tratamento médico, no caso ele tinha diabetes, tá? E ele fazia o uso da insulina, tá? E durante esse processo religioso, essa ritualística, me parece, tá? Eu não vou lembrar o certo, mas me parece que ele não fez o uso correto, tá? Desse medicamento, que no caso é a insulina. Isso, é claro, ocasionou aí em problemas graves, tá? Se eu não me engano, esse médium até chegou a falecer. Então, gente, tem tratamento médico, você não pode parar em hipótese nenhuma, tá? Você não pode parar em hipótese nenhuma. O que acontece antes de mais nada? O que vocês devem fazer? Para você que passa por algum tratamento médico, tá? Você deve conversar com o seu pai de santo, tá? Para que vocês entrem em um acordo. Por quê? Porque caso você passe por algum tratamento médico, o seu desenvolvimento mediúnico e a sua frequência dentro do terreiro, como determinadas ritualísticas que você tenha ou venha a praticar, serão ritualísticas, o próprio desenvolvimento será de uma forma adaptada para você, para que não atrapalhe esse tratamento médico, tá ok? Ou seja, o espiritual irá se encaixar ao físico para que caminhem juntos, tá ok? Então, para você que passa por algum tratamento médico, a melhor coisa, a melhor opção é converse com o seu pai de santo, seu dirigente espiritual, seu zelador de santo, seu babalorixá, enfim, para que você possa fazer o seu desenvolvimento, trabalhar a sua mediunidade, tá? Da melhor forma adequada ali dentro do terreiro, para que não atrapalhe o seu desenvolvimento mediúnico e nem atrapalhe a sua saúde, tá bom? Agora vamos lá. Dependendo do tratamento que você estiver fazendo, pode atrapalhar no desenvolvimento mediúnico, pode atrapalhar na sua própria mediunidade? Sim, com certeza isso é um fato. Por isso que, antes de mais nada, você precisa conversar com o seu pai de santo, porque o seu pai de santo deve saber lidar com a situação. Isso pode atrapalhar, como eu falei? Pode, mas depende também de qual tratamento você esteja fazendo. Vamos tentar dar exemplos aqui para vocês. A famosa hemodiálise não, mas a quimioterapia, a radioterapia, para quem está com câncer, para quem faz tratamento de câncer, sabemos muito bem que esse tratamento é um tratamento muito pesado e agressivo. Esse tratamento, ele mexe muito com o corpo físico da pessoa e com o próprio psicológico da pessoa. Normalmente as pessoas, ao realizarem esse tratamento, acabam ficando um pouco debilitadas e, é claro, desgastadas também. Isso é fato. O corpo estando debilitado e desgastado, a vibração provavelmente, o mental também, né? A sua vibração provavelmente pode abaixar um pouquinho. A pessoa, ela não vai sair ali de uma quimioterapia pulando de alegria, né? Ela vai estar cansada, um pouco debilitada. E é claro, caso ocorra isso, ela dentro do terreiro, ela não vai estar com aquela energia lá em cima. Então, para esse processo de desenvolvimento mediúnico, pode ser que seja mais devagar, pode ser que demore um pouco mais por conta da própria vibração, por conta deste tratamento, né? A pessoa, ela não vai estar lá com a energia lá em cima, mas calma. Vá com calma, vá no seu tempo, não precisa ter pressa para que não prejudique a sua saúde, né? E não prejudique também o lado espiritual. Porque às vezes você quer chegar lá fazendo um tratamento desse, já quer sair incorporando, quer chegar fazendo isso. Não, o corpo está necessitando de um cuidado especial, tá bom? Agora existem outros tratamentos que às vezes não vai interferir, tá? Mas existem um exemplo. O uso de insulina para quem tem diabetes. Em si, esse tratamento da diabetes pode ser que não atrapalhe o seu desenvolvimento mediúnico, nem a sua mediunidade. Porém, é claro, todo mundo sabe que quem tem diabetes, quem tem insulina, tem horários correspondentes para aplicar a insulina, como também o excesso ou consumo de açúcar. Então, o seu desenvolvimento, ele será de forma específica, ele terá um cuidado maior. Vamos dar o exemplo que você incorpore com o herê, tá? Com uma criança de Umbanda, se você tem diabetes, né? As pessoas que estão ali ao redor
tem que saber lidar com essa situação, e essa manifestação do herê ou dessa criança de Umbanda também terá um cuidado especial. Os elementos ou os alimentos que aquela entidade ingerir serão elementos, sim, especiais, diferenciados, ou até mesmo não haverá o consumo desses elementos pela própria entidade, tá? Por quê? Porque é uma necessidade física e o espiritual não pode atrapalhar o físico, tá bom? Deu para compreender até aqui? Então, determinados tratamentos tem que analisar o contexto ali espiritual, o contexto do terreiro, o contexto que envolve a sua mediunidade e ver o que pode atrapalhar e o que vai dar certo. O conselho é conversar com o seu pai de santo e sempre ir com calma, tá bom? Sem acelerar, sem querer, tá ok? Agora, vamos para o consumo de remédios. Dentre esse consumo, vamos falar também do excesso do consumo de remédios, tá? E isso, eu não vou incluir todos os remédios, mas quando há um excesso, com certeza, tá? Vamos lá. Primeiramente, vamos aqui para quem faz tratamento para que utiliza um consumo de remédios em excesso. Dependendo do remédio, para quem não sabe, há sim um efeito colateral, tá? Na maioria das vezes, normalmente, há efeitos. O remédio ele traz efeitos ao corpo do ser humano. Até um analgésico, né? Te deixa mais calmo, mais tranquilo, sem dor. Tá? Vamos dar um exemplo. Esse é o efeito do analgésico, né? Outro exemplo, o próprio analgésico, né? Eu acho que é analgésico que diz mesmo. Que são remédios que não podem ter, logo após ingerir o remédio, não pode também ter aí o consumo de álcool, porque corta o efeito ou até mesmo pode trazer problemas para a saúde de quem está passando ali ou quem está fazendo uso daquele remédio. Então isso tudo também deve ser conversado com o pai de santo, deve ser conversado dentro do terreiro. Olha, estou passando por um tratamento, estou tomando um antibiótico, né? A palavra certa é essa. Estou tomando um antibiótico. Então eu não posso ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica, meu corpo físico não pode, tá? Então a entidade vai incorporar, não vai ingerir bebida alcoólica, tá? Porque isso pode atrapalhar o corpo físico do médium. Então tem que ser tudo conversado dentro do terreiro, tá bom? Deixando bem claro para quem passa por um tratamento sério, ok? Para quem foi no médico, foi diagnosticado com algum problema e tem que tomar um analgésico, tem que tomar um calmante, então tem que conversar lá no terreiro para que não atrapalhe. Mas mesmo assim, medicamentos pode sim interferir na mediunidade e pode também interferir no desenvolvimento mediúnico. Eu dei o exemplo até então do próprio calmante. O calmante, para quem não sabe, para quem passa por tratamento, viu? De certa forma, sim, ele vai abaixar um pouco a sua vibração, tá? Qual é o efeito do calmante, pessoal? Te deixar calmo, tá bom? E vai, querendo ou não, abaixar um pouco também a sua vibração. Esse seu lado espiritual, ele vai ficar um pouco mais calmo também. Não esqueça que o lado espiritual acompanha o físico e o físico acompanha o espiritual. Então, muitos dos efeitos que você tem, tá, no corpo físico, também surgirá efeito no corpo espiritual ou no plano espiritual, por assim dizer. Então, se eu tenho um excesso de calmaria no meu corpo físico e na minha mente, tá, normalmente eu vou trazer uma calmaria ou vou abaixar a minha vibração também no campo espiritual. Então, o que acontece? O meu desenvolvimento, a minha mediunidade, ela também vai desacelerar. Ela vai com mais calma. Não há problema nenhum. Você passa por um tratamento e a espiritualidade ela vai acompanhar isso. Não vai trazer efeitos negativos na sua espiritualidade, tá? Porque a espiritualidade entende isso. O que você tem que compreender é, vá com calma. É um tratamento, logo acaba. Depois você dá uma continuidade mais acelerada se você quiser. Bacana? Então se você tem um tratamento, converse certinho, respeite esse tratamento e joia. Agora, outra coisa. O consumo de remédios sem uma restrição. Ou o consumo de remédios sem eu estar passando por um tratamento. E por incrível que pareça, vamos falar aqui de tratamentos psicológicos. Seja o uso de medicamento, ou seja, outros diversos tratamentos psicológicos ou psiquiátricos, tá? Isso pode interferir na mediunidade e no trabalho mediúnico.
E a resposta é sim. O conselho normalmente, primeiramente, é claro, conversar com seu pai de santo, caso você passe por algum tratamento psicológico ou psiquiátrico. E a outra questão é, tratamento psiquiátrico ou psicológico normalmente mexe com os pensamentos, com o mental do médium. E todo mundo sabe que a base do espiritual está na mente, no mental, no psicológico do médium. Dependendo da utilização de remédio que você estará utilizando no tratamento psicológico, isso estará afetando sim o seu mental de certa forma, tá bom? Então é necessário analisar qual é esse tipo de tratamento psicológico que você esteja passando. Ah, se for um tratamento para me controlar a minha impulsão, para me controlar a minha ansiedade, isso tudo de certa forma também vai interferir nesse lado mediúnico seu. A questão é, vai interferir, não quer dizer que tende a atrapalhar, tá bom? Se você passa por um tratamento sério. A questão é sempre ir com calma, tá? Para que esse lado espiritual não atrapalhe o lado físico e o lado físico também não atrapalhe o espiritual. Então é ter calma. Vai ter situações ou ritualísticas que você não vai poder praticar, que você não vai poder fazer devido ao tratamento. Então tenha calma, tá bom? Inclusive existem vários tratamentos psicológicos que controlam a ansiedade. E a ansiedade muitas das vezes, tá? Ela é muito liberada no momento da incorporação e muito liberada também para médios iniciantes que estão descobrindo agora a sua mediunidade. Então o que acontece? Essa impulsão que alguns médios têm no início do desenvolvimento, para você que passa por algum tratamento de ansiedade, essa impulsão, esse pulo vai ser menor, vai ser um pouco mais devagar, um pouco mais calmo. Não se preocupe com isso, tá? Vá com calma, isso não vai causar efeito negativo em você. A questão é conversar, o pai de santo vai entender e vai saber trabalhar da forma adequada com você, tá bom? Agora, sobre o uso de medicamento de forma indevida. Esse uso de medicamento de forma indevida, pessoal, estou dizendo aquela pessoa que não vai ao médico, mas toma um remédio. Inclusive na dor, certos analgésicos, né? Remédio para dor no corpo, remédio para dor de cabeça. E pessoas que não vão no médico e tomam remédio ali de forma desordenada. Eu não preciso nem dizer para vocês que é claro, isso pode estar atrapalhando até mesmo a sua própria saúde. Isso é um fato. E vai atrapalhar o espiritual? Com certeza estará atrapalhando o espiritual. Primeiramente que você não está sendo acompanhado por um especialista médico. Então, com certeza isso vai estar atrapalhando sim o seu físico e o seu espiritual, tá bom? Então, o excesso de medicamentos de qualquer forma, ele pode interferir. Lembrando que existe uma interferência que ela vai ser trabalhada, pois é um tratamento sério, e existe uma interferência que ela pode ser negativa também, que no caso é quando esse tratamento médico ele é de forma desordenada, descontrolada, ou até mesmo o uso de remédio de forma indevida, tá? Então, o conselho é, nunca se medique, nunca se automedique, essa seria a maior opção. Mas o conselho maior, se você passa por tratamento, nunca abandone, sempre converse com o seu dirigente espiritual. Axé? Se ficou mais dúvida, deixe nos comentários, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.